Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar de Marco Aurélio, o imperador romano que deixou ensinamentos valiosos para toda a humanidade. Mas antes disso, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A alma se fortalece nas tempestades. Essa frase não foi dita por um guru moderno, mas por um imperador romano, um homem que comandava exércitos e ao mesmo tempo lutava batalhas invisíveis dentro de si. Você está prestes a mergulhar em um dos livros mais poderosos da história. Não porque ele ensina como vencer o mundo, mas porque mostra como não ser vencido por ele. Meditações de Marco Aurélio não é autoajuda, é autoenfrentamento. É o diário íntimo de um homem no auge do poder, tentando se lembrar de que a única vitória que realmente importa é sobre si mesmo. Se você sente que está vivendo no piloto automático, sendo arrastado por distrações, emoções ou expectativas, este vídeo é seu chamado, não para fugir da dor, mas para atravessá-la com propósito, lucidez e coragem estoica. Então, respira fundo, porque a partir de agora, você não vai apenas entender meditações, você vai sentir na pele porque esse livro transforma vidas há quase 2000 anos. Imagine um imperador romano, comandando exércitos, enfrentando pragas, traições e o peso de um império inteiro, escrevendo em silêncio frases como: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará a força." Esse homem era Marco Aurélio, e o livro que ele deixou por acaso se tornou um dos maiores guias de sabedoria já escritos. Meditações não foi criado para ser publicado. Era um diário pessoal, uma conversa silenciosa do imperador consigo mesmo, enquanto enfrentava guerras, epidemias e a responsabilidade de governar o maior império da época. O que torna esse livro extraordinário é a sua honestidade crua, sua busca pela virtude em meio ao caos e a sua humildade, mesmo vindo de alguém com poder absoluto. Os princípios de um imperador em silêncio. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para impressionar. Ele escrevia para lembrar a si mesmo todos os dias de quem ele queria ser. No meio de guerras, pressões políticas e dores pessoais, ele encontrou abrigo na filosofia estoica e dentro dela ergueu os pilares da própria alma. O primeiro deles é simples, mas revolucionário. Você não controla quase nada, exceto a si mesmo, suas ações, seus pensamentos, suas respostas ao que acontece. Todo o resto escapa, e por isso mesmo não merece seu desespero. Esse princípio, quando absorvido de verdade, liberta, porque te coloca onde você realmente tem poder, dentro de si. Outro alicerce da sua visão era a transitoriedade de tudo. Tudo passa. A glória, os aplausos, as dores, as perdas, nada é permanente. Quem entende isso começa a viver com mais leveza, porque sabe que o sofrimento não é eterno e que o sucesso também não é um trono fixo. Tudo é fluxo. E no meio desse fluxo só a virtude permanece. E falando em virtude, Marco Aurélio foi implacável consigo mesmo nesse ponto. Faça o bem e faça porque é certo, não porque alguém está olhando. No mundo de hoje, em que cada ação parece precisar de um palco, essa ideia soa quase subversiva, mas é profundamente libertadora. Quando você age com justiça por convicção e não por aprovação, sua alma se fortalece e ninguém pode tirar isso de você. Outro lembrete que ele repetia com frequência era o mais desconfortável e talvez o mais precioso: Memento mori. Lembre-se de sua partida. Para ele, essa não era uma obsessão sombria, era clareza. Saber que a vida é breve nos ajuda a largar o que não importa, a dizer o que precisa ser dito, a amar com presença, viver sem adiamentos. A partida, nesse caso, é conselheira, não inimiga. E por fim, a aceitação do curso da natureza. Quantas vezes sofremos não pelo que aconteceu, mas pela resistência ao que aconteceu? Marco Aurélio sabia, lutar contra o inevitável só cria mais dor. Aceitar não é se render, é se alinhar com a realidade. É parar de gastar energia tentando reescrever o que já foi. É fazer as pazes com o que é, para poder construir o que ainda pode ser.
Esses princípios não são conselhos vazios de autoajuda, são âncoras para os tempos difíceis, são luzes internas para quando o mundo parece escuro. E Marco Aurélio, mesmo com toda a sua glória externa, sabia: a verdadeira batalha é invisível e o maior império a ser governado é o próprio interior. Do trono à rotina. Pode soar improvável, mas o imperador romano de 2000 anos atrás pode ter exatamente o conselho que você precisa para enfrentar o trânsito da segunda-feira, uma crítica injusta no trabalho ou aquela ansiedade que parece do nada no meio da noite. Marco Aurélio não filosofava do alto de um pedestal, ele escrevia para sobreviver a si mesmo, e talvez seja por isso que suas palavras ainda ecoam tão forte. Pense naquelas situações em que você perde o controle. Uma crítica injusta, um plano que desmorona, um conflito com alguém próximo, ele nos diria: você não controla isso, mas controla como responde. E é aí que mora a liberdade emocional. Quando você se recusa a ser refém da atitude dos outros, algo muda. A reação impulsiva dá lugar à escolha consciente, e o que antes te tirava do eixo vira treino de serenidade. Agora, olhe para o seu tempo. Quantas horas por dia você entrega para distrações? Ele escrevia algo como: pare de viver como se tivesse uma eternidade. A consciência da brevidade é um remédio brutal, mas eficaz. Quando você entende que cada dia é um pedaço da sua vida que não volta, a prioridade muda. Você começa a cortar ruídos, a dizer mais não, a proteger sua energia como um guerreiro protege sua espada. O resultado? Foco, clareza, direção. E tem mais. Quando você passa a agir com base nos seus próprios valores e não em expectativas externas, algo silencioso e profundo acontece. Sua autoestima floresce, porque ela deixa de depender do aplauso dos outros e passa a ser sustentada por coerência interna. Você para de pedir permissão para ser quem é e começa a se guiar por aquilo que você acredita. Nos relacionamentos, o estoicismo também brilha, porque ele te ensina que errar faz parte da condição humana, inclusive a dos outros. E isso não significa aceitar tudo passivamente. Significa não reagir com ódio ou vingança, mas com compaixão firme. Você entende que a raiva dos outros, muitas vezes, é só dor mal resolvida. E isso muda o jeito que você responde, sem se deixar contaminar. Por fim, vem a inquietação. Aquela inquietação que nasce da tentativa desesperada de controlar o amanhã. E o imperador, com sua calma brutal, sussurra: concentre-se no agora. Faça o que precisa ser feito, com presença, com virtude, com coragem. Porque o futuro não está sobre o seu domínio, mas suas atitudes de hoje estão. Essa é a beleza do estoicismo. Ele não pede que você vire um monge, nem um Marte. Só que você assuma o controle da única coisa que pode ser verdadeiramente sua, você mesmo. Porque ler meditações muda tudo. Ler meditações não é apenas absorver conselhos antigos. É entrar numa conversa com alguém que tinha o mundo nas mãos, e mesmo assim lutava todos os dias contra os seus próprios demônios. Marco Aurélio não escrevia para os outros, ele escrevia para si mesmo, para não se perder, para lembrar do que realmente importa. E é exatamente por isso que esse livro ainda fala tão alto. A primeira coisa que acontece quando você lê Meditações com o coração aberto é um tipo de silêncio interno. Como se de repente você começasse a ouvir menos o ruído do mundo e mais a sua própria essência. As preocupações, os dramas, as urgências fabricadas começam a perder força. E no lugar delas surge clareza. Clareza do que é essencial, do que merece sua energia, do que não pode mais ser ignorado. Com o tempo, algo muda dentro de você. As emoções deixam de ser tiranas. Não que elas desapareçam, elas continuam ali, mas agora você observa antes de reagir. E essa pequena pausa é tudo. É o espaço onde mora a sabedoria. Marco Aurélio nunca defendeu frieza. Ele defendia a força emocional que nasce da consciência. E isso é mais raro e mais poderoso do que parece. Outro presente do estoicismo é a disciplina com propósito. Não aquela rigidez robótica de quem quer controlar tudo, mas o compromisso silencioso com a própria missão de vida. Você faz o que precisa ser feito, não porque alguém está mandando, mas porque aquilo faz parte de quem você decidiu ser. Cada ato vira um voto no ser humano que você está se tornando.
E à medida que essa prática se aprofunda, nasce um tipo de poder, mas não o poder que se exibe. É o poder de quem não depende mais do externo para se sentir inteiro. Nada te controla, nem elogios, nem críticas, nem resultados. Porque você aprendeu a se guiar por dentro e isso te torna praticamente invencível. Mas o mais bonito de tudo talvez seja o equilíbrio entre força e humildade. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do seu tempo. E mesmo assim, escrevia lembrando a si mesmo que era só um homem, que a vaidade era uma armadilha, que partir era para todos, que ser melhor não significava ser superior. Esse tipo de consciência não é apenas rara, é revolucionária. Ler Meditações é como afiar uma espada interna, não para cortar os outros, mas para atravessar o caos com elegância, com firmeza e, acima de tudo, com dignidade. No final das contas, Marco Aurélio nos deixou uma verdade que o tempo não conseguiu apagar. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Não é o mundo que precisa mudar, é a forma como você decide enfrentá-lo, todos os dias, em silêncio. Se você buscar apenas conforto, será controlado pelo caos. Mas se você buscar consciência, será guiado pela essência. Então, a escolha está aí, como sempre esteve. Viver como espectador da própria vida, ou assumir o comando interno e começar agora a esculpir seu caráter com as mãos da filosofia. E lembre-se, o estoicismo não te promete uma vida fácil, mas te oferece algo infinitamente melhor, uma vida forte. Até a próxima, galera!